Apocalipse 2, 8 a 11, a carta à igreja de Esmirna. Está escrito assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Pai, agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, convém que eu me cale e tu fales, meu Pai. Convém que todos aqui ouçam a tua voz, Pai, que essa palavra seja rema na nossa vida, no nosso coração, e que a gente pode, Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar aqui, meu Pai, levando a tua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja o Senhor agora, e não eu, Pai. Seja o Senhor agora falando, Pai. Pai, entrega o meu corpo, entrega a minha vida toda ao Senhor, Pai. E eu sei que o Senhor é Deus, que pode fazer todas as coisas, tirando todo o cansaço, todas as enfermidades, tudo, meu Pai, e trazendo um renovo superior para a minha vida e para a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós já começamos nessa trajetória que Jesus me colocou sobre a igreja morta. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, uma igreja a qual era muito forte, tinha paciência, mas tinha perdido o primeiro amor. Agora nós estamos na segunda igreja, a igreja de Esmirna, uma igreja que foi uma igreja na Ásia, e essa igreja era uma igreja que Jesus tinha um apreço por ela. Logo no versículo, eu falo que eu não gosto de usar anjo, eu gosto de usar mensageiro, porque a gente confunde muitas coisas sobre a questão anjo da igreja. A igreja não era templo como era hoje, não havia formas de ser uma igreja como hoje, porque principalmente a partir de Nero, a igreja sofreu perseguições, a igreja sofreu muitas coisas, e foi nesse período que essa igreja começou, talvez, ainda não temos certeza, mas pela segunda ou terceira viagem de Paulo, que essa igreja foi fundada. E foi fundada no momento em que as igrejas começavam a sofrer perseguições. Nero havia botado fogo em Roma e havia acusado o povo cristão de ter colocado fogo. E agora também, os próximos que seguiram, imperadores, conseguiram ter esse mesmo pensamento, porque o povo não aceitava algumas coisas que a Roma colocava, como tratar o imperador como divindade, como ter outras coisas que não aceitavam, era contra as normas deles, e eles não gostavam dos cristãos por causa disso.
cristãos não reverenciavam, e por isso eles perseguiam, tomavam suas casas, tomavam seus bens, tomavam tudo, para enfraquecer a religião. Nesse período, a religião cristã era considerada como a religião ilícita. Por isso que é assim, está escrito ao anjo da igreja, mas é assim, tipo assim, a mensageiro da assembleia, onde o povo se juntava, não era em templos, eles se juntavam em lares, em praças públicas, se juntavam para fazer isso que nós fazemos, ler a palavra, falar sobre Cristo, passar as coisas de Cristo. Nós vemos aqui que essa igreja de Esmina, nessa época, estava tendo essas tribulações, e a preocupação de Jesus com essa igreja é que ela permanecesse como ela é, firme e forte. As tribulações estavam trazendo muitas coisas para esse povo. A tribulação estava trazendo muito desespero e tristeza para esse povo. A gente vê aqui, Jesus fala sobre a questão das blasfêmias. Blasfêmias são as acusações erradas sobre essas pessoas, mentirosas sobre essas pessoas. Para quê? Para que essas pessoas tomassem tristeza e não seguissem ao cristianismo, largassem o cristianismo. E essas pessoas, Jesus fala que eles não são judeus, né? Que a sinagoga de Satanás, são sinagogas de acusadores, que reuniam dentro da igreja e acusavam. Para os judeus era mais fácil, porque eles aceitavam as imposições de Roma, porque eles aceitavam falar que César era o rei supremo, eles aceitavam todas as coisas. Por isso que Jesus estava direcionando as coisas contra os judeus. E Jesus fala que essas coisas já de padecer, quer dizer, não tinha jeito, irmãos. A pressão ia continuar. Hoje nós sabemos que essa pressão foi até os anos, foi 3 séculos, até Constantino assumir o imperador e colocar essa religião como a religião principal e reconhecer essa religião. Nesse período, a igreja era perseguida, mas Jesus tinha preocupação, porque muitas vezes Jesus falava que Satanás iria continuar com toda a força as suas tentações sobre a igreja. E essa igreja de Esmina, ela tinha entre si uma força de não aceitar isso. E muitas vezes, por não aceitar, as tribulações eram muito fortes. E Jesus sabia que mesmo que tinha, Jesus preocupava, porque eles tinham medo da morte. E Jesus falou: ser fiel até a morte, e Ele dará a coroa da vida, quer dizer, a vida eterna. A igreja de Esmina não teve nenhuma pormenor, não teve nenhuma acusação, não tinha nada que Jesus foi contra, mas Jesus se preocupava com essa igreja, para que ela permanecesse firme, para que ela permanecesse em
ela permanecesse até a morte. Agora, passando para os dias de hoje, para aquilo que Jesus quis falar comigo no meu coração sobre a igreja morta, a gente vê que a gente passa perseguições, a gente passa tribulações, a gente passa tudo, mas ser perseverante as pessoas não são. Hoje a gente vê muitas pessoas falando que não saí da igreja, não fiquei naquela igreja por causa de fulano, por causa de pastor, por causa disso, por causa daquilo. E a gente vê que não é nada disso. Jesus quer que a gente persevere onde a gente está. Jesus quer que a gente seja forte, corajoso onde a gente está. Nós vemos que as igrejas hoje elas são fracas porque elas não aguentam perseguições. Olha que essa perseguição que hoje tem, essas coisas que acontecem que hoje tem, não é nem um terço do que esse povo passava. Eles não podiam dizer que eles são cristãos. Eles não podiam dizer que eles amavam a Cristo. Eles não podiam deixar nada. Era uma igreja que tinha a opressão. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente pode falar de Cristo onde a gente quiser, no lugar que a gente quiser. Claro que vai ter pessoas que não acreditam e vai criticar, vai zombar, vai fazer alguma coisa. Mas não. A gente continua. Pode falar. Não há nada de errado. Mas hoje as pessoas falam assim, não vou naquela igreja, porque aquela igreja ali não tem um reteté, não tem uma palavra para minha prosperidade, para crescer. Essa igreja não tem uma forma de falar que não tem uma forma de falar que não ajuda. Não me dá, não fala que eu preciso, que é isso de mim, que é isso daquilo. Aí não vem na igreja, não vai na igreja, porque a igreja não está falando disso, não está falando daquilo. Irmãos, a gente tem que ser cristão, de uma forma cristã. A gente tem que perseverar como Cristo perseverou. Cristo teve as tribulações dele, sim. Teve fariseus, saduceus, sacerdotes, incrédulos. Mas ele seguiu o mandato do Pai. Mas hoje a gente não acredita nisso, não continua. Que a gente está, que a igreja está morta, que a gente está desse jeito, porque a gente não aguenta tribulação. Porque se eu recebo bens, se eu recebo as coisas, no dia que eu perco ou que eu não recebo, para mim, eu sou fraco. Para mim eu não tenho força. Mas Jesus fala, eu sei das tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. Por que é rico? Porque é rico porque ele está com você. Ele é rico porque ele sabe quem é você. Ele é rico porque sabe que por mais que você seja, você está ali na força com ele. Mas hoje em dia, as igrejas estão mortas, vazias, porque os cristãos estão procurando onde que está uma sinagoga aberta que possa massagear seu ego. Aí algumas igrejas são vazias porque não massageia ego. As igrejas estão vazias porque não fazem campanhas
daquela igreja não matou aquela igreja. Ela não foi morta. A gente vê nos estudos que logo depois Policarpo de Esmina esteve lá, mesmo foi morto também, por confiar em Cristo. Olha para você ver, 200 anos mantendo a mesma forma, a mesma força, mesmo sabendo que isso ia levar à morte. Somos hoje uma geração de cristãos que não preocupa em fortalecer espiritualmente, em ser mais cristão. Por isso que Satanás não está tendo muita força para fazer isso. Quando Jesus falou que a gente ia quebrar as portas do inferno, derrubar as portas do inferno, é através da nossa fé e da nossa força. Mas hoje em dia, as igrejas elas não estão preocupadas com isso. As igrejas perderam a força, as igrejas perderam o fervor, porque ela não teme a Deus e não tem como aguentar as tribulações temendo a Deus e acreditando que Deus vai fazer. É mais fácil acreditar em ganhar do que de resistir. É mais fácil eu falar que Deus vai me dar, que Deus vai me suprir, que Deus vai fazer, do que falar, tenho que suportar, eu tenho que aguentar, eu tenho que suportar até o máximo. Eu não falo até a morte, porque a gente não vive mais no tempo da morte, por causa da religião, por causa de Cristo, por causa do cristianismo. Mas aí a gente tem a morte espiritual, onde todas as igrejas estão tendo mortes espirituais. Porque aquela morte que eu sei quem é Cristo, eu conheço a Cristo, mas eu não vivo a Cristo. As igrejas são mortas hoje por falta de entender que não é dessa forma, não é como o mundo quer, não é adaptando o mundo. Olha que essa igreja de Esmina não se adaptou ao mundo, não reconheceu a divindade do imperador, se eu não me engano é Domiciano, não aceitou algumas normas que o Império Romano tinha imposto. Uma igreja que tinha essa força, mas a igreja de hoje não. A igreja só é fiel quando ela é abençoada. Hoje a teologia foi se aprofundando, que hoje houve muitas vertentes, mas essas vertentes são vertentes que afastavam da árvore verdadeira. São vertentes que não estão enraigadas na árvore verdadeira. São vertentes que não entendem que sermos cristãos não é questão de passar tribulação ou não tribulação, não é questão de ser abençoado ou não ser abençoado, é questão de crer e saber que independente de onde e como eu estou, Jesus é o meu Senhor.
Se você perguntar hoje para um cristão a profundidade que ele tem de fé, ele vai responder: eu não sei. Eu creio que Jesus vai me abençoar. Eu creio. Eu creio que Jesus vai me transformar. Mas ele não entende que a crença dele é saber que Jesus é o Filho de Deus, que ele vai viver a vida eterna com ele, a coroa da vida que está escrita aqui, ó. E ao que vencer não vai ter a segunda morte, quer dizer, a morte espiritual. Muitas vezes Jesus falou em Mateus que a gente não é para temer, não é o que mata, não é que mata o corpo, mas o que mata o corpo e a alma. Ele está falando da segunda morte, da morte do espírito. Hoje a igreja não preocupa com a segunda morte. Hoje a igreja preocupa em fortalecer a carne para que não morra, mas o tempo, os dias, as forças vão se diminuindo, e quando ele estiver mais velho, ele vai entender que não adiantou muita coisa. Eu falo sobre a prosperidade para aqueles que estão atrás de prosperidade. Você vai levar para o lugar que você morreu? Você não vai levar. A gente vê que as pessoas precisam sim de casa, de moradia, mas a moradia, com o tempo que se você ficar, ela deteriora. Precisa de você estar reformando. Precisa você estar colocando, e mesmo assim, quando você for, ela vai ficar, e você vai ir do jeito que você veio. Então, essas lutas, essas coisas para conquistar coisas na terra, é só para você viver na terra e fortalecer sua carne. Mas não esqueça da morte espiritual. Não se esqueça que seu corpo vai deteriorar, porque Deus já falou: do pó você veio, do pó você vai voltar. Mas seu espírito, o seu espírito, esse sim, é o espírito que pode viver com Deus ou não. A igreja está morta por causa disso, por falta de perseverança, de força. A falta de temor a Deus. Nós não tememos a Deus de uma forma de que Deus, eu tenho medo de o Senhor me lance ao inferno. Deus, eu tenho medo de morrer e não ser salvo. Não é assim. Nunca foi assim. Não foi desse jeito que está hoje. E nunca será desse jeito que está hoje. A igreja, ela sobrevive
quando ela pensa de que Jesus está aqui, Jesus vai nos dar força, vai nos fazer vencer, mas principalmente Ele vai nos levar para Ele, vai deixar do lado da gente, dele. Ele quer isto. Deus, Ele não está preocupado com a forma que a pessoa está, rico, pobre, forte, fraco. Deus está preocupado onde você está com Ele, ou aonde Ele está em você. As igrejas estão mortas porque elas não estão preocupando mais com Deus, com Cristo. É muito fácil falar de bênçãos, de prosperidade. Até mesmo é muito fácil falar de maldições que tem aqui na Bíblia. Mas é difícil falar de que a gente tem que estar mais próximo de Deus, fortalecendo a nossa presença com Deus, querendo ficar mais e mais junto de Deus, independente das coisas que estão acontecendo, de que forma que estão acontecendo. Hoje nós vemos muito coach falando que você pode, você vai vencer, basta você crer. Mas eu falo para esses coaches: onde está Jesus? Não é por nossas forças, nunca foi pelas nossas forças. Como Jesus falou com Paulo: a minha graça te basta. Por Ele ter morrido naquela cruz, no meu e no seu lugar, já basta. Porque só a gente precisa é saber que Jesus é superior em nossas vidas. Ele é tudo para mim, para vocês. Ele quer nos dar a coroa da vida. Ele quer que a gente seja fiel até a morte. Isso é tanto ter temor e não acreditar no mundo, não crer no mundo, deixar o mundo para trás. Receber essa coroa da vida, receber tudo que Jesus quer dar para mim, para vocês. Mas onde nós vamos parar se a igreja estiver desse jeito, morte espiritual? Quem vai ouvir as nossas pregações? Quem? Eu quero ouvir a voz do Senhor o tempo inteiro. Eu quero estar perto dele o tempo inteiro. Eu quero, sim, sentir ao Senhor o tempo inteiro. Quero estar com Ele. Quero ter esse prazer de estar com Ele. Mesmo passando todas as minhas tribulações, mesmo passando todas as minhas necessidades, mesmo passando todas as minhas faltas de saúde, mas eu quero Cristo. Eu quero Cristo.
Eu tenho que ser forte, porque a gente vai sempre padecer enfermidades, a gente vai sempre padecer forças, coisas que não vai ser fácil. Muitas vezes a gente vê coisas acontecendo dentro da igreja e as coisas forçando, oprimindo a irmã e o irmão saindo. Hoje nós temos muitas igrejas por causa disso, para dar fé a esse irmão que sai, porque Jesus ama todos nós. Aí ele vem para mim, para a nossa igreja, escuta a voz, talvez não entenda, não queira, sai, vai para outra igreja, mas assim próximo, fica próximo de Cristo, até ele entender que não é a igreja, é Cristo, não é ele, é Cristo, não é você, é Cristo, não sou eu, é Cristo. Nós precisamos ter isso dentro da gente para nos fortalecer espiritualmente. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. Essa igreja, ela conseguiu entender isso de Cristo. Porque muitas vezes você fala assim, pastor, como é que você sabe que é de Cristo? Aí se eu olhar aqui pela primeira parte, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus está mostrando que apesar de tudo, mesmo na morte, Ele quer nos reviver. E como eu falo para vocês, essas cartas têm tudo um patamar que Jesus já mostrou que é Ele. Versículo 17 ele fala, não temos, eu sou o primeiro e o último. Ele continua falando. O que a gente precisa colocar no nosso coração é que Jesus é suficiente nas nossas vidas. Mesmo na tribulação, Jesus é suficiente. Ele não vai deixar a gente morrer se não for pelo desejo dele, se não for pelo desejo do coração dele. Jesus Cristo, Ele quer isso de mim e de vocês. Jesus, Ele quer que a gente nos transforme em amar a Ele sobre todas as coisas. Não tem como uma igreja viva é uma igreja que tem Cristo dentro do coração. Rapaz, pastor, se ele não tem Cristo, tem. Ele não vai largar a gente. Ele nunca larga. Ele quer que a gente assuma a nossa posição. Qual é a nossa posição? Crer em Cristo o tempo inteiro. Não depender de coisas de terceiros, de coisas humanas, mas crer no Senhor. Como Paulo falou, aquele guarda, crer em Cristo será salvo tu e a tua casa. Não por causa de uma pessoa, mas que essa pessoa leva a Cristo às outras pessoas. E assim, fortalecer cada um. Fortalecer cada um na família, fortalecer cada um na casa.
Deus, Ele permite a tribulação, porque se você só receber igual está nas coisas do mundo aí, só você recebendo, aonde você vai olhar para Ele? E quando? Quando Deus lançou o maná na terra, Ele mandou pegar o maná de cada dia. Ele não mandou a pessoa juntar o maná e falar assim, junta o maná por uma semana. Por que, pastor? Porque se ele pegar, se você pega o maná na semana, você esquece dele. Você deixa ele. Mas se você pegar todo dia você vai abrir a porta, vai procurar Cristo, procurar o maná. Nós precisamos colocar isso no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Uma igreja viva é a igreja que tem Cristo no coração de cada um. Uma igreja que consegue suportar as tribulações. Eu creio que cada um de vocês vão sair daqui hoje sabendo e conseguindo suportar todas as coisas. Essa palavra que Deus trouxe para mim, para que hoje a gente possa suportar, perseverar